Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Judeus e Alahá. Hoje vamos falar sobre um conteúdo muito importante. Vamos abordar a festa de Pêssar, a Páscoa judaica, a Páscoa original. O que significa Pêssar? Pêssar é uma palavra hebraica que, traduzindo para o português, significa saltar, passar sobre, pular. Mas por que esta festa recebeu esse nome? Porque foi assim que aconteceu. Os hebreus eram escravos no Egito, debaixo do domínio do faraó. Você certamente deve conhecer essa história. O Eterno enviou 10 pragas ao Egito e no final, na última praga, os hebreus passaram o sangue de um cordeiro nas portas e o anjo veio e levou os primogênitos dos egípcios, mas não causou mal algum aos primogênitos hebreus, porque tinham o sangue nas vergas das portas. E por toda a casa que o anjo passava e via o sangue nas portas, ele pulava, passava por cima, e não destruía o primogênito que nela houvesse. E foi assim que começou o processo de salvação do povo hebreu. Então, Pêssar é comemorado para lembrar o êxodo dos hebreus na escravidão do Egito. Essa celebração dura uma semana e começa no 14º dia do mês hebraico de Nissan, dia 14 de Nissan. Nesse ano de 2025, a festa vai começar na noite de sábado, dia 12 de abril, e vai até o domingo 20 de abril. Em Pêssar, os participantes se abstêm de hametz. Não se come hametz durante toda a festa de Pêssar. E o que é hametz? Hametz é o fermento, são produtos fermentados do trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Mas por quê? Porque os hebreus saíram do Egito às pressas, sem tempo para deixar o pão levedar, e isto por ordem do Eterno. Na noite de Pêssar, os judeus realizam o Seder, que é um jantar ritual que inclui a leitura da Agadá. Agadá é um texto que narra a história da libertação dos israelitas. E por que é preciso ler a Agadá? Porque o Eterno nos ordena contar para nossos filhos a história da escravidão no Egito e a nossa libertação pelo braço forte do Eterno. No Seder é a ordem que se segue o jantar, na ceia. No Seder são consumidos alimentos simbólicos como matzá, o pão asmo, sem fermento, e ervas amargas, que representam a amargura da escravidão. E aí se faz necessária a indagação. Será que Yeshua também celebrou a festa de Pêssar? Ele também realizou o Seder de Pêssar? Claro que sim. Lendo o texto de Mateus 26, vemos claramente que sim, porque Yeshua era judeu e obediente ao Pai, porque o Pai ordenou essa festa. Vamos ver em Êxodo 12, versículo 18 a 20. Vamos ver o que está escrito lá. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação. Assim o estrangeiro como natural da terra. O estrangeiro também, lógico, o mandamento foi dado tanto ao hebreu quanto ao gentio que se convertesse ao Eterno. Vamos continuar. Versículo 20. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Eterno passará para ferir-os aos egípcios,
Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Eterno passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Olha, não dá para você entender a Páscoa de Yeshua com seus discípulos sem entender a Páscoa judaica. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Yeshua, Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Yeshua lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então, amigos, o que a gente vê nas Escrituras o tempo todo é o filho obedecendo ao pai. Yeshua cumprindo a Torá, porque Yeshua é a essência dessa festa. O que Yeshua fez foi dar um entendimento profundo do que realmente significa a Páscoa, a nossa libertação, a nossa salvação, a nossa redenção, a formação de um povo, o povo do Eterno. Assim, Pêssar não apenas mantém sua relevância espiritual e cultural no judaísmo, mas também tem um impacto profundo nas nossas vidas, porque Yeshua vai no profundo da Torá, nos ensinando a essência de Pêssar, a essência da Páscoa. Ele é o Cordeiro, o seu sangue nos salva. Ele veio para isso, para nos ensinar a essência da lei e não para abolir a lei. Pêssar não significa apenas um jantar que se faz comendo pão sem fermento e tomando vinho, mas sim mergulhando na essência e entendendo a redenção que ele nos deu. Mas, infelizmente, no 3º século, os gentios que creram na messianidade de Yeshua foram se afastando de tudo que era judaico por causa de lobos que entraram na Kahal, na eclésia, na igreja, trazendo ensinamentos totalmente fora daquilo que os apóstolos ensinaram os gentios crentes em Yeshua. E esses gentios crentes em Yeshua acabaram por perder o entendimento das Escrituras e começaram a seguir outras doutrinas introduzidas por Roma. E aí o Seder, que era o jantar de Pêssar entre Yeshua e seus discípulos que estavam cumprindo o mandamento de Êxodo 12, se transformou em Santa Ceia, com um pequeno pedacinho de pão fermentado e um pequeno cálice de suco de uva. Ou seja, não corresponde àquilo que foi ordenado pelo Eterno em Êxodo 12, porque introduziram um dogma diferente. Eu quero deixar claro aqui que não há nenhuma intenção de desrespeitar nenhuma religião. A intenção é esclarecer, contextualizar, divulgar o que realmente estava acontecendo ali em Mateus 26. Os discípulos sabiam que o Pêssar necessitava uma preparação, uma ordem para o jantar, e prepararam a Páscoa. E Yeshua disse aos seus discípulos: façam isso em memória de mim. Fazer o quê? Fazer o Seder, entendendo que este rito é um memorial do Mashiach e precisa ser feito da forma correta, não como a gente bem entende, como os discípulos fizeram, ou seja, com pães sem fermento, com vinho, com ervas amargas e na data correta. Os hebreus celebraram a Páscoa desde o Êxodo como ritual que apontaria para o Cordeiro Yeshua. E ainda hoje devemos fazer esse ritual celebrando a obra de Yeshua para a nossa libertação. A ceia do Senhor hoje em dia, feita pelos cristãos, é uma cópia nada bem feita do Seder de Pêssar e só usa o pão e o vinho relatado na Brit Hadashah, o Novo Testamento dos cristãos. E essa ceia é celebrada uma vez por mês, comendo um pedaço bem pequeno de pão e um cálice também pequeno de suco de uva. E o pão é fermentado,
E não há o jantar, não tem ervas amargas, bem diferente da Páscoa original. E na época do apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo se fazia da forma correta. Havia também o jantar. Por isso o apóstolo, lá em 1 Coríntios, repreende alguns que se apressavam para comer, não esperando os outros no ceder. E o apóstolo Paulo repreendeu a esse. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Vejam aí, se fosse como é feito hoje em dia, como alguém poderia se embriagar com um pequeno cálice de vinho, como hoje é servido na Santa Ceia? Eles jantavam, porque no Seder de Pêssar tem o jantar, tem os pães sem fermento, tem 4 cálices de vinho, tem as ervas amargas para lembrar a escravidão no Egito. Bom, continuando no versículo 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a carral do Eterno e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E o que é a nova aliança? É a mesma lei que foi dada pelo Eterno, não é uma lei nova. Só que agora essa lei está escrita nos nossos corações. Ela agora não está em tábuas de pedra, mas no nosso coração. Continuando, o versículo 6. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quem não entra no contexto das Escrituras acaba criando doutrinas erradas. E eu falo isso com respeito e com amor aos cristãos. É preciso voltar-se para o que diz as Escrituras e não criar novos dogmas. Nós temos que ser fiéis às Escrituras, ao que está contido nelas. O pão tem que ser sem fermento, porque fermento simboliza arrogância, pecado. O corpo de Yeshua não tem pecado. E depois disso, eles cantaram um hino. Que hino é esse? É porque depois que se termina o Seder, todos os judeus cantam um hino, e este hino é chamado de Alel. Alel significa louvor. O Alel é sempre cantado no final do Seder. Ele é um cântico dentro da tradição judaica. É um conjunto de salmos que vai do capítulo 113 ao 118. Aí você pode dizer: mas eu li o texto de Êxodo que conta a narrativa da Páscoa e não vi nada lá relatando sobre o vinho. Sim, porque não está na lei escrita, está na lei oral e são 4 cálices. E o que é essa lei oral? Quando Moisés estava lá no Monte Sinai para receber as tábuas de pedra, ele ficou 40 dias e 40 noites, e esse tempo não foi só para receber as 10 palavras, os 10 mandamentos, mas ele também recebeu a lei oral, que eram informações detalhadas acerca da lei escrita. Vou te dar um exemplo. Está escrito em Deuteronômio 12:21. Então matarás as tuas vacas e as tuas ovelhas, como te ordenei. A transmissão das instruções detalhadas sobre o abate dos animais era dada a Moshe pelo Eterno, e Moshe transmitia esses detalhes aos anciãos oralmente. Essa é a lei oral. Essas explicações detalhadas não são dadas na Torá escrita.
Esses detalhes o Eterno deu a Moisés no Monte Sinai e eles foram passando ao povo oralmente, não foi escrito na Torá. Bom, trazendo para hoje, o que você vai precisar fazer além do jantar de Pêssar? Você vai precisar retirar de sua casa, doando ou comendo antes do dia de Pêssar, pão, porque tem fermento, macarrão de trigo, biscoito, bolo, torta, cerveja, tudo que for feito de trigo, cevada, aveia, centeio e espelta por 7 dias. É preciso tirar o fermento de dentro de casa, limpando a casa, e também tirar o fermento do pecado dentro de nós. Todos os dois são importantes. Vamos ser filhos obedientes. E aí alguém pode pensar: mas o importante é retirar o fermento que está no coração. Esse de dentro de casa não tem importância. Errado. Se não tivesse importância, Yeshua e seus discípulos fariam o seder com pão fermentado. E não foi assim. Então, amigos, vamos voltar para o que está nas Escrituras. Vamos deixar para trás os dogmas errados ordenados por homens que se afastaram das Escrituras. São dogmas romanos. É melhor obedecer ao Eterno do que obedecer a homens. Então, há ainda muitos outros detalhes sobre o Hag de Pêssar, a festa de Pêssar, que não consegui explanar aqui. Mas se eu quisesse fazer um resumo, esse resumo seria: limpe sua casa, tire tudo o que for fermentado do trigo, da cevada, da aveia, do centeio e da espelta. Prepare um jantar. Se você não tem uma Agadá de Pêssar, leia durante o jantar o episódio do Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 12. Comemore a Páscoa do jeito certo, na data certa, a data judaica, que esse ano de 2025 será na noite de sábado, dia 12 de abril, e vai até ao domingo 20 de abril. Faça o jantar na primeira noite, sem coelhinhos de Páscoa, sem chocolates, porque isso tudo é heresia. Cumpra aquilo que o Eterno ordenou não só ao povo étnico de Israel, mas ao gentio que se aproxima dele também. E eu fico por aqui, e se houver alguma dúvida, me chame nos comentários. Aliás, eu te peço, porque não custa nada, vai lá, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E muito obrigada.